boa noite. Margarete, Eliette, boa noite. Barbosa, Margarete, boa noite. Começar a aparecer. Isso começou a aparecer. Começou, né? Certo. Betânia, Juliana, muito bem. Me ouvindo direitinho. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Pra gente poder começar? Vamos ver se tem alguém que dá ok, se tá ouvindo bem aí. E hoje tem uma obra aqui ainda, né? Então pode ter um chiadinho em algum momento aí. Né? Tá tendo uma obra aqui no prédio, no escritório. Ah, tá. Tatiana falou que tá ouvindo bem. Carlinha entrou também. Beleza. Tem umas pessoas que eu não conheço ainda entrando. Sejam bem-vindos, gente. Vamos lá. Tá um barulho lá fora de obra. Eu não sei se vai atrapalhar muito. Eu posso até falar um pouquinho mais alto, mas aí é lá fora, tá? Ah, que bacana. Marcando presença inicial. Sou estudante de serviço social, segundo semestre. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Quem tá chegando aí hoje, né? Primeira vez. Elisângela, Emília. Muito bacana. Muito bom. Então, gente, olha só. Então, como tem gente chegando aí que ainda não me conhece, é a primeira vez que está entrando, deixa eu só me apresentar então. Eu sou Ellen Lage, sou assistente social. Eu me formei lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, então em 98 que eu me formei. E de lá para cá, nesses 22 anos, eu trabalho na área da saúde, tá? Já passei por diversos setores da área da saúde, tanto hospitais, Hospital do Estado, Hospital Federal, centros de saúde, ambulatório, então diversos setores aí, níveis de atenção, né? Atenção primária, secundária, terciária. E aí eu venho fazendo esse trabalho na área da saúde nesses 22 anos e de março para cá a gente começou a fazer as lives por conta da questão da pandemia. Então, com a pandemia, a gente achou interessante ter um momento para a gente reunir com as pessoas, conversar, trocar ideia, se fortalecer mesmo enquanto profissão. No começo, a gente até estava fazendo vários temas, não só temas específicos da área da saúde e do serviço social. Agora, a gente está mais focado realmente nos temas voltados para a nossa área do serviço social, tá? Mas então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente separou um tema que é a questão do Novembro Azul, tá? Antes de eu falar aqui já do tema, só dar uns recados aqui que o Guilherme pediu para eu lembrar vocês. Todo mundo que entra aí pergunta a respeito do certificado da live. Então, o certificado, olha a regrinha que a gente coloca. O certificado, ele tem que ser solicitado até hoje, 10 horas da noite, aí no link que tem do Instagram, no link da bio. Tem um linkzinho aí com letrinha azul lá, que tá lá, Linktree. Então lá tem assim, certificados. Aí você entra lá, clica, vai digitar seu e-mail, seu WhatsApp e responder umas perguntinhas lá, né? O que achou da live e tal. E aí você solicita o seu certificado lá, tá? Então a gente entende assim, que quem tá aqui que vai solicitar, lógico, né? Assim, compromisso aí de vocês de estar assistindo a live, tá? Então a primeira coisa é o certificado. Lembrar de pedir até 22 horas de hoje. A outra coisa é o seguinte, ficar atento, porque a gente está sempre com alguma novidade, ou de live, ou de algum material. Então, assim, seguir a gente aí no Instagram, nesse Ellen Lage 1 aí, que alguns já tem muita gente seguindo. No YouTube também, Ellen Lage Assistente Social.
Então, o YouTube tem várias lives antigas salvas lá, antigas assim, né? De março para cá que eles estão salvas. E o Facebook também, Ellen Laje Assistente Social. Então, ali a gente está sempre comunicando e tem sempre novidades para vocês, tá? Então, é para todo mundo seguir aí bacaninha, tá? Márcia, boa noite. Glaucio, boa noite. Anselmo, boa noite. Elisete, bacana. Vamos lá, então. Então, gente, o que acontece? Separei o tema do Novembro Azul, né? De propósito mesmo, a gente está no mês de novembro. Em outubro, nós trabalhamos, nós compartilhamos algumas informações aqui sobre o Outubro Rosa, né? Dessa questão do autocuidado. Nós fizemos lives sobre o trabalho do assistente social com o paciente da oncologia. Então, teve algumas lives específicas sobre a questão do trabalho do serviço social na oncologia, tá? Então, essas lives ficaram salvas lá no YouTube. E aí, como a gente falou um pouquinho já, fizemos lives com a Fátima, que é paciente da oncologia, que faz um trabalho de sensibilização com família, com o paciente. Então, em outubro, a gente já trabalhou o tema do Outubro Rosa, né? Sobre detecção precoce do câncer de mama e dessa importância desse trabalho, né, interdisciplinar com os pacientes com câncer. E hoje, então, eu vou trabalhar o tema do Novembro Azul, né? O Novembro Azul, que a gente trabalha essa questão da orientação sobre o câncer de próstata. Só que, como vocês sabem, homens, né, essa é a questão de gênero mesmo, o homem ele procura muito menos os serviços públicos de saúde, os centros de saúde, do que a mulher. Então, a gente tem que buscar. E a Lilian tá aí também, a Ana foi residente, agora é assistente social lá no centro de saúde também, seja bem-vinda. Estela, seja bem-vinda. Tatiane. Então, eu separei esse material que eu uso nos grupos, na orientação com o paciente, pensando de uma forma mais integral, não só focar só na questão do câncer de próstata. Ah lá, homens são difíceis, para isso é mesmo, né? Para essa questão do autocuidado. Então eu separei uma forma que a gente busque várias temáticas e não só a questão da próstata, tá? Do câncer de próstata. Então vamos lá. Então, é um material que está até no Data Show, que eu uso nos grupos, né? Mas aqui eu vou só pontuando para vocês, tá? Todos esses materiais que eu tenho usado aqui das lives, gente, tá ficando salvo, inclusive no nosso curso de atualização profissional. Então, assim, as lives sobre atuação do serviço social no hospital, na atenção primária, todas as lives, né? E a semana do assistente social que a gente tem feito aqui, e que a gente vai até começar a próxima semana que vem, fica salva também no nosso curso de atualização profissional, tá? Vamos lá. Então, saúde do homem. Eu uso uma frase para começar essa abordagem com os homens, que é a seguinte: que a sua saúde seja tão importante quanto o seu trabalho. Porque nós sabemos, né, que o foco realmente da questão do... Aqui, gente, eu não vou desconsiderar essa questão da mulher, não. Hoje em dia a gente sabe, questão de gênero, a mulher trabalha mesmo, né, tanto ou mais quanto o homem e tal, mas eu vou trazer um pouco dessa questão historicamente, né, a vinculação do homem com o trabalho, a importância do trabalho na identidade do homem. Então a gente sabe que essa questão da noção da identidade do trabalho e do comprometimento do homem com o trabalho fora de casa, né, não só aquele trabalho em casa, mas o trabalho fora de casa, é muito grande. Tá? Então, por isso que eu tô focando muito nessa questão, não tô querendo trazer a discussão de gênero, que não, tá? A mulher trabalha tanto quanto o homem, mas eu quero focar aqui essa questão do homem hoje, tá? Então, olha só, a frase é o seguinte: que a sua saúde seja tão importante quanto o seu trabalho, né? Por quê? A gente sabe que o sexo masculino, ele tem resistência e tem de procurar os serviços de saúde.
E aí, quando a gente aborda um homem num atendimento no centro de saúde ou em algum trabalho educativo em grupo, em algum espaço, né, onde a gente tenha contato com a pessoa do sexo masculino, é importante a gente criar essa reflexão. O quanto que nós estamos comprometidos com a nossa saúde? Porque a gente sabe que o comprometimento do homem com o trabalho é muito grande, mas e com a saúde? Então a gente já joga essa pergunta, né? Como estamos comprometidos com a nossa saúde? E aí eu coloco vários aspectos da vida do homem nas quais são os aspectos que eles estão sempre mais focados. Então o homem lá no centro, né? Ele fica focado em quê? Trabalho, família, lazer e sociedade. Então a gente vai abordar, tá no YouTube também, tá? A Margarete está perguntando se algumas lives estão no YouTube. Sim, as lives ficam salvas e a gente encaminha para o YouTube, tá? Então, se a gente for pensar, discutir saúde com o homem, a gente tem que estar sempre lembrando desses 4 aspectos. O homem, então, no centro, como que ele lida com a questão do trabalho, como ele lida com a questão da família, do lazer e da sociedade, tá? Por quê? A gente vai fazer essa reflexão com ele, que a gente pensa na saúde no seu conceito ampliado mesmo, né? Então, às vezes, um pai de uma criança vai lá fazer um atendimento no centro de saúde, vai acompanhando uma criança, ou vai acompanhando a esposa, a companheira, um colega do seu de trabalho. Então, você vai fazer essa reflexão, né? Primeiramente, boa noite. Participei de um projeto de extensão que envolvia palestras e debates com um grupo de homens. Em um dia trouxemos o tema das doenças, né, sexualmente transmissíveis, infecções. E a maioria dos homens não sabia o que significava. Bacana, nem as formas de tratamento. Exatamente. E eu vou falar disso aqui. Então, como que a gente puxa essa discussão com o homem, já que ele não tem o hábito de discutir, né? As mulheres normalmente estão em grande parte, maioria, no centro de saúde, nos grupos, nas discussões coletivas. Então, o assunto para a mulher sobre a sua saúde é muito mais corriqueiro do que do homem, tá? Então, aí a gente vai trazer essa questão para o homem, né? Olha, a gente entende a saúde como trabalho, lazer, alimentação, saúde, moradia, relacionamentos, a questão da educação. Então, como que eu tô nesse processo? Aí você traz essa pergunta, essa reflexão para ele, né? Do que eu estou me privando, em que eu estou investindo, tá? Porque, assim, é importante que a gente traga essa reflexão para os homens, de que às vezes ele está investindo a maior parte do tempo dele no trabalho e ele está se privando de viver outras experiências que tragam saúde para ele também, tá? Então, o homem, normalmente, ele pensa na questão da saúde. Nossa, tá muito barulho, né? Tá incomodando, gente? Porque lá fora tá muito barulho. Barulho de obra lá no prédio. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que acontece? O homem, ele pensa, a gente trabalha muito com os homens, essa questão da saúde no conceito ampliado e essa questão da produtividade, do quanto que ele produz, do quanto que ele é feliz. A gente tem que trazer essa discussão pro homem, porque ele só enxerga com o olhar da produtividade. Para falar da saúde dele, ele vai falar, não, eu não consigo vir aqui, tá dando para acompanhar, bacana. Ele vai falar, não, eu não consigo vir no centro de saúde, eu não consigo marcar consulta por causa do horário de trabalho. Hoje a gente sabe, né, que os centros de saúde estão até 7 horas da noite para tentar facilitar o acesso também, né? Mas aí a gente vai dizer o que para esse homem que o foco dele está no trabalho o tempo todo, né? E está nas questões mais da sociedade, não da saúde dele, da saúde integral dele, né? A gente vai vincular a questão da produtividade com a questão da felicidade. Olha que bacana. Porque, assim, normalmente as pessoas acham que primeiro você tem que ter sucesso para depois você ser feliz, né? Então, a busca do homem, aí do homem também, sexo masculino e feminino, é a busca pela produtividade, a busca de ter sucesso, de ter abundância, e acha que depois é que vai ser feliz, depois que alcançar esses objetivos que vai ser feliz. A gente vai trazer essa discussão que não,
tá? As pessoas são mais produtivas quando elas são mais felizes. Então, a gente vai ter que trazer essa reflexão com os homens até chegar nessa questão da próstata, tá, gente? Eu ainda chego lá, mas é porque a gente tem que ter essa discussão antes, porque senão você não consegue chegar no tema do câncer de próstata e nem dos outros temas voltados para a saúde do homem, tá? Então, você vai trazer essa questão para ele. As pessoas que são mais produtivas hoje são as pessoas que são mais felizes. Então, como eu estou cuidando da minha saúde, da minha felicidade, dos meus relacionamentos, da minha alimentação, da questão do vínculo com a questão do álcool, com as drogas, que a gente sabe o quanto que isso traz desgaste, né, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de trabalho. Então, essas são questões que a gente tem que trazer para discutir com os homens também, tá? E as pessoas, então, que estão mais engajadas no trabalho, elas produzem realmente mais e melhor. E elas vão estar mais engajadas no trabalho se elas estiverem mais felizes. Então, por isso que é importante a gente trazer essa reflexão com os homens, né? Como que eu estou cuidando do meu trabalho, né? Isso, na verdade, é um mito dizer que quanto mais sucesso o homem tiver, mais feliz ele vai estar, tá? É o contrário. Quanto mais feliz você estiver, mais sucesso você vai ter. Então, a gente tem que trazer essa discussão, porque o homem ele vai ter a queixa de que não tem tempo, que trabalha demais, que está estressado, que está sedentário, que está fazendo uso de álcool e drogas, né? Que o relacionamento não está bom. Então, nós ouviremos dos homens todas essas queixas e a gente vai falar, então o que você precisa de fazer? Cuidar da sua saúde e da sua felicidade, tá? E aí, hoje as pesquisas já dizem que quanto mais as pessoas são felizes, mais elas obtêm sucesso, tá? Então, se o sucesso, se a produtividade, se o retorno financeiro é tão importante assim, tanto para a mulher, mas principalmente para o sexo masculino, como que a gente vai ganhar essa discussão com os homens, tá? Trazendo essa discussão de que a produtividade, ela tem que estar andando junto ali com a questão da felicidade também, tá? E aí, a gente traz essa reflexão, então, para os homens, né? Como que eu posso cuidar da minha saúde e como que eu posso cuidar do meu corpo, sendo que o corpo é a casa onde a gente mora, tá? Então, a gente tem que estar sempre buscando ali trazer essa reflexão ali no dia a dia, nos atendimentos com os homens no centro de saúde, nos ambulatórios, nos hospitais, com os companheiros, né? Muitas vezes eles são companheiros ali nos atendimentos e aí trazer essa reflexão para ele também, tá? E aí, gente, então a gente faz toda essa abordagem anterior até porque sucesso é não ter saúde. Porque sucesso, porque para querer sucesso. Para que ter sucesso se não tiver saúde? É isso, né, Carla? Ué. Para que você vai pensar em sucesso se você não tem saúde, né? Mas a gente observa que no cotidiano as pessoas buscam tanto o sucesso e buscam tanto a questão do trabalho que abrem mão da saúde, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão também, tá? Então, a gente começa fazendo essa reflexão com os homens, sejam nos grupos, tá? Nos grupos ou até no próprio atendimento individual, até para chegar no Novembro Azul, tá? E aí, quando a gente vai falar do Novembro Azul, o que a gente fala com eles, né? Um pouquinho sobre o câncer de próstata, né? Então a gente vai falar, né, que o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum nos homens, tá? Então o câncer mais comum nos homens é o câncer de pele e o segundo mais comum é o câncer de próstata. Então, pensando também que o câncer de pele está muito vinculado à questão também do autocuidado, né? Que ainda tem a questão do machismo, ainda tem essa questão do homem não se cuidar, do homem não passar creme, não passar protetor solar. Então a gente sabe que essa discussão, gente, é tudo tão cristalizado na sociedade que a gente tem que trabalhar essa discussão ali no cotidiano das nossas práticas em saúde, tá? A gente não pode deixar de trazer essa reflexão com os homens. Então, o câncer que mais afeta o homem é o câncer de pele, tá? Isso também tem a ver com os hábitos, né, dele.
e o segundo câncer é o câncer de próstata, tá? E aí, eu tenho as fotos, assim, que a gente mostra, eu abro lá, né, na sala de reunião ou no atendimento individual, mostrando direitinho, né, o que é o câncer de próstata, né? Aí eu mostro lá, né, que é um tumorzinho que tá lá, né, na próstata, quer dizer, abaixo da bexiga, eu mostro mesmo onde que é, pra pessoa entender. Então eu mostro essas fotos. Margarete está falando, homem é só Jesus na causa para tomar conta da saúde. E aí, estatisticamente, eles realmente buscam muito menos os serviços de saúde, né? E o autocuidado. Então eu mostro lá uma próstata normal, mostro o desenho da foto lá de uma próstata normal e mostro o desenhozinho lá do tumor na próstata. Isso para a pessoa visualizar. Aí vocês vão falar, mas isso aí tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não sei falar, não sei explicar. Eu pego o material, né, e identifico lá. E eu tento mostrar ali visivelmente, ele vai ver como que é um paciente com câncer de próstata e um paciente sem câncer de próstata, né? Uma próstata normal e uma próstata com tumor, tá? E aí eu falo, olha, se você tiver ainda alguma dúvida, se tiver alguma coisa que você viu aqui que você não entendeu, se eu ainda não souber te explicar, na hora que você for passar no atendimento, na consulta ou com o enfermeiro, ou com o médico, você vai esclarecer, tá? Então a gente não pode ter medo de fazer o trabalho educativo por não ter as informações completas. Tá? Isso é importante, porque às vezes a gente deixa de fazer trazer uma informação corriqueira, ajuda demais, né? Quando a gente mostra, né? Então deixa eu até virar aqui rapidinho para vocês. Aqui tá me apresentar, não vai dar não, por causa da claridade. Então eu tenho os desenhos aqui, né, de como que é a próstata e tal, eu mostro tudo direitinho. Isso tudo facilita muito, tá? A Dani tá falando que tem que ser discutido muito com a questão da família, né? Para a questão do autocuidado masculino melhorar, para deixar de ser um tabu. Muito bacana. Coisa de afeminado, né? Como dizia meu avô, isso mesmo. Então tem todo um mito ainda, né? Dessa questão de não procurar os serviços de saúde. E aí ajuda muito se a gente faz, então, essa questão de mostrar as fotos, tá? E aí, gente, tem coisas que são tão corriqueiras que isso a gente pode trazer essa informação para o paciente, tá? Então, por exemplo, na hora que você vai falar lá do Novembro Azul, ou numa sala de espera, ou no atendimento individual, ou atendimento em grupo, ou numa live igual a gente está fazendo, ou entre os familiares, né? Você tá lá com seus familiares e aí alguém te pergunta alguma coisa. Então, são informações que talvez você tenha condição de trazer, tá? E aí, eu trago algumas informações assim. Então, quais são os sintomas que aparecem mais nessa questão da próstata, tá? Do câncer de próstata? Aí a gente fala, por exemplo, se a pessoa tiver alguma dor, né? Por exemplo, na hora que for urinar, se sentir alguma dor. Por exemplo, aquele paciente, acontece muito isso, né? Nos pacientes idosos, eles falam isso pra gente, eles relatam isso pra gente, né? Por exemplo, se ele tiver dificuldade em iniciar, né, de fazer a urina, ou então também de manter o fluxo urinário assim, com o mesmo jato, isso tudo pode indicar que tem algum problema ali. Lógico que a gente não vai entrar em tanto detalhe, não vai. Isso normalmente aparece nos grupos, tá? Nos grupos de educativos que normalmente aparecem mais essas questões, tá? Se o paciente está fazendo xixi toda hora, boa noite, Laura. Então, isso tudo é importante a pessoa ficar atento, tá? Se ele tiver, né, com aquela vontade incontrolável de urinar o tempo todo, né, e tiver com incontinência urinária, né, se ele também tiver com alguma disfunção erétil, isso tudo pode indicar, tá? O câncer de próstata. E aí, nas rodas de conversa, a gente traz alguns elementos, então, sintomas do câncer de próstata, tá? A gente deixa claro isso no Novembro Azul. E aí a gente orienta também, olha, então se sentir alguma coisa, se perceber alguma alteração, procure os serviços de saúde, aí vai ter os exames lá para ser diagnosticado, tem o exame de toque, mas tem os exames lá que é o exame de dosagem lá do PSA, então assim, tem exame de urina, tem a biópsia, tem ultrassom, tem vários tipos de exame que podem ser
diagnosticado o câncer de próstata. Com isso, gente, o que é o foco do assistente social num grupo educativo, num grupo de orientação para homens, não é o detalhe em si da informação. A questão aqui em grupos para discutir a questão do câncer de próstata, como outros aspectos da saúde do homem, é refletir sobre a importância do autocuidado. Então, da mesma forma que com mulher, às vezes a gente vai discutir, né, a questão do autocuidado, da questão da mamografia, a importância da mamografia, do autocuidado, dela se perceber como mulher, a gente também tem que trazer essa reflexão nos grupos para os homens, tá? Então, assim, não fique preocupada, eu não vou saber informar sobre algo do câncer de próstata. Você vai pedir apoio, você vai pedir ajuda, você marca um grupo de orientação. A Margarete está contando que perdeu o pai, foi com câncer de próstata, né? Então, que para quem entrou agora a gente falou, né? O segundo câncer que mais mata os homens, né? O câncer de próstata, sendo o primeiro câncer de pele, né? Então, assim, não fique preocupado em se atentar a detalhes sobre a questão da próstata, do diagnóstico, do tratamento. O que você vai trazer de reflexão no Novembro Azul é a importância do autocuidado, o tempo todo, tá? E que esse autocuidado envolve coisas muito maiores do que somente a questão da próstata, tá? Então, quando a gente convida um paciente ou no grupo para falar sobre saúde do homem e o Novembro Azul, a gente vai agregar vários outros temas também no Novembro Azul, tá? Porque, assim, a Carlinha tá falando que as medidas de prevenção são fundamentais, exatamente. É o que eu vou falar aqui agora também. Então, assim, como que tá a questão da saúde do homem? Então, você vai falar com ele, né? Que o homem, como a mulher, também tem seu ciclo lá de vida, né? Então, ele tem a questão do câncer de próstata que vai ser talvez diagnosticado mais para frente. Mas olha só, a gente vai trabalhar outros temas com os pacientes também. As infecções, né, sexualmente transmissíveis, AIDS, tabagismo, câncer de pulmão, alcoolismo, câncer de laringe, né, para aqueles pacientes que são tabagistas. E o câncer de próstata é mais um dos temas para a gente trabalhar com eles. Então, a ideia é que você leve a reflexão dessa saúde do homem. Como que eu estou cuidando da minha saúde? Né? Então, assim, se eu penso, igual eu falei no início do encontro, se eu penso que ter qualidade de vida e ter sucesso profissional é importante, sim, é importante. Mas como que eu estou cuidando da minha saúde? Tá? E aí eu trago essa discussão da questão das infecções, né, sexualmente transmissíveis, que a gente falava antes, doenças sexualmente transmissíveis. Meu cunhado entrou aí, seja bem-vindo. Perpétuo entrou aí, bacana, boa noite. Então, como que eu tô cuidando, então, dessa questão das infecções, né, das infecções sexualmente transmissíveis, da questão da AIDS. A gente vê hoje em dia, para quem trabalha, tem contato ali com o CTA, né, o centro de testagem ali dos pacientes que trabalham com HIV, né, as doenças sexualmente transmissíveis, o número de homens idosos com AIDS é muito grande, porque os idosos, eles não tinham muito o hábito de usar camisinha, né? O preservativo não fazia parte da questão do hábito do homem, né? Então, os idosos hoje, a gente tem muitos idosos diagnosticados com HIV, tá? E aí, quando você vai ver, atrás de um paciente idoso com HIV, também tem uma mulher idosa com HIV, tá? Então, às vezes a gente fica pensando, o HIV, os adolescentes, o uso da camisinha. O uso da camisinha hoje para o homem jovem tá mais no inconsciente dele, né? E na rotina de vida dele do que para os idosos, né? Então, hoje a gente tem muito, eu não tenho os dados estatísticos aqui, mas a gente tem muitos idosos com HIV, tá? Tabagismo.
Tabagismo, a gente pode fazer uma live inteira sobre esse tema do tabagismo, da forma como a gente aborda nos grupos, no público dos centros de saúde que a gente trabalha, tabagismo não é, né, lógico, né, não é só perfil masculino, o grupo é bem mesclado, tanto homem quanto mulher, mas é um tema que a gente tem que recorrentemente trazer para a discussão da saúde do homem, tá? Então, assim, para a questão do tabagismo, a gente vai discutir com ele, né, não só a dependência desse homem, né, da nicotina em si, porque tem a dependência química mesmo da nicotina no organismo. A gente vai discutir com ele que tem sim uma dependência psicológica do cigarro, que tem sim uma dependência comportamental do cigarro. Então a gente tem que trazer essas discussões para o homem, para a questão da saúde do homem aqui em específico que a gente está falando, tá? E aí, a gente propõe, então, um encontro que a gente possa trabalhar esse tema do tabagismo. A gente faz em torno de 10 encontros, né? Seja em grupo, agora eu tenho feito individual, porque os grupos ainda estão parados. E aí você vai trazer uma reflexão desse homem, né? Por que ele fuma? Aí ele vai nos contar, né, que é o estresse, que é preocupação, que é ansiedade, que é o hábito dele, que o cigarro está vinculado com a cervejinha do final de semana, que na hora que ele fuma, na hora que ele bebe, ele vai lá e quer fumar. Então a gente vai trazer uma reflexão disso com esse homem, né? Como que ele está cuidando então da saúde dele, do corpo dele, que é a casa onde ele mora, tá? A gente faz essas reflexões. E aí dentro do tabagismo a gente trabalha então, né? Tem a dependência sim da nicotina, tem uma dependência química. Os pacientes ficam naquela fissura pelo cigarro, tem a dependência química. Mas a gente tem que trabalhar também não só a dependência química, porque a dependência química nos grupos, por exemplo, no atendimento individual, a gente vai trabalhar a questão do uso do adesivo de nicotina, da bupropiona, que é um medicamento que ajuda nesse controle do tabagismo. Então, a dependência química dele vai ser acompanhada pela equipe. Mas e o outro tipo de dependência? A dependência psicológica e a dependência comportamental. Aí que entra o papel muito grande, né, do assistente social e da equipe multidisciplinar no acompanhamento desse paciente tabagista, tá? E lembrando, né, que o tabagismo é um fator de risco grande para o câncer de próstata, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer toda essa discussão com o homem quando a gente aborda ele no ambulatório, ou no hospital, ou no centro de saúde, tá? E aí a gente trabalha, então, essa questão do tema do tabagismo, da condição do tabagismo enquanto fator de risco para o adoecimento, tabagismo passivo, tabagismo ativo e álcool. São 3 fatores de risco e são 3 causas de morte que poderiam ser evitadas. Então, olha só, gente, porque nos grupos de tabagismos vocês abordam a redução de dano? Sim, a gente aborda a temática da redução de dano, sim, tá? Na Secretaria de Saúde tem toda uma metodologia para a gente trabalhar a questão do tabagismo. Essa metodologia é toda baseada na orientação do Ministério da Saúde, com material todo do INCA, né, do Instituto do Câncer. Então é um material muito bacana. E a gente trabalha também a questão da redução de danos, tá? Tanto é que tem alguns pacientes que fazem a escolha de parar de fumar a abordagem que a gente fala. Tem um que eles fazem aquela escolha abrupta, né? Então ele vai parar de uma hora para outra, ele toma a decisão e ele para. E tem outros não, que vai fazer aquela escolha de reduzindo gradualmente o uso do cigarro. Aí a gente trabalha essa questão da abordagem da redução de danos, sim, tá? Então, gente, eu queria retomar isso aqui. Tabagismo passivo, né? Que é aquela pessoa, às vezes, vou falar aqui de saúde do homem, né? O pai tá lá fumando, o avô tá lá fumando, tem criança do lado, a esposa, a companheira tá do lado. Então, aquelas pessoas ali são tabagistas passivos. Eles ficam ali, estão fumando, estão respirando aquele ar também, tá? Então, tabagismo passivo, tabagismo ativo, né? Que é a pessoa mesmo que fuma, e alcoolismo são fatores de risco e são causas de morte evitáveis.
Olha que coisa. Então, se são evitáveis, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar muito essa questão do trabalho educativo, da orientação, da reflexão com o usuário. Tá? Esse é o nosso papel ali numa equipe de saúde, refletir com o usuário sobre essas questões. Tá? E aí, então, entra o tabagismo, entra o câncer de pulmão, a questão do alcoolismo, isso tudo é fator de risco para o câncer, tá? Não especificamente do câncer de próstata, mas para todos os outros cânceres que envolvem aí a saúde do homem, né? De pulmão, laringe, tá? Câncer de laringe, então aqueles pacientes, né? Tabagistas, não só câncer de próstata, mas pode ter um câncer de laringe, são aqueles pacientes que ficam traqueostomizados, né? Que usam inclui aquele traqueostoma ali, que às vezes ele fica com aquela voz meio metalizada, assim, robotizada, sabe? Então, são esses pacientes também, a gente faz um trabalho com esses pacientes também, tá? O câncer, não só de próstata, mas esses fatores de risco todos, podem afetar os pacientes que às vezes têm câncer de intestino, e é o que a gente trabalha lá no CREAB, né? São aqueles pacientes que usam as bolsinhas, né? Bolsa de ostomia. Então, assim, por que eu tô falando isso tudo? São exemplos claros de pacientes que a gente tem que trabalhar a questão do autocuidado, da saúde de uma forma mais integral, tá? Para ele pensar na questão da saúde, do câncer, pensando então nos seus fatores de risco, quais são os fatores de risco para o câncer, né? Que é a questão do sedentarismo, como a gente falou no início, né? O paciente, ele é tão, o homem, a mulher também agora, né? Tão voltado para a questão do trabalho, que está sedentário. E aí está sedentário e aí está obeso. E aí tem uma alimentação inadequada, entendeu? E eu acho bacana, gente, aí eu falo para vocês de coração. Quando eu faço essa reflexão com os homens e as mulheres lá, eu faço para mim também junto com eles, tá? Eu faço isso com eles. Eu falo, gente, eu tô falando para vocês aqui, é desafiador para mim também. Eu também sou trabalhadora da saúde, né? Eu também sou trabalhadora. Eu também tô com 45 anos, eu também tenho pressão alta, eu também tenho obesidade. Então, assim, é interessante quando a gente vai fazer o trabalho educativo com as pessoas, a gente também trazer a dificuldade que todo mundo encontra para realizar, para ter uma vida de qualidade, uma vida mais saudável, porque assim, você só toca o outro se ele realmente identificar que aquela fala faz um sentido, né? Então, a interrupção do fumo é importante na prevenção contra a pneumonia, é isso. Então, assim, eu faço essa reflexão com eles porque eu falo, gente, é desafiador para todo mundo. É desafiador para todo mundo buscar saúde. Mas quais são os mini hábitos que a gente pode adquirindo ao longo do tempo que vai interferir e impactar na sua saúde? Tá? Então a gente vai fazendo esses trabalhos. E aí, às vezes, você vai fazer uma reflexão com o pai que às vezes leva uma criança e que a criança tá sempre lá, e a Lívia, pediatra, vai lá e fala: essa criança tem a questão pulmonar, né? Asma, bronquite, essas coisas. Quando você vai fazer lá o estudo daquela família, tem tabagista na família, né? Então tem homens, mulheres lá envolvidos com a questão do cigarro, tá? Então isso tudo é uma reflexão que a gente tem que fazer, tá? E aí, dentro ainda da questão da saúde do homem, uma questão que a gente sempre traz é a questão de como que tá o meu cotidiano, né? Então, como eu estou lidando com o estresse, com o sedentarismo, com a obesidade, com o tabagismo. Elisângela, olá, boa noite. Então, essa reflexão que a gente tem que trazer. Se a gente se propõe a falar de câncer de próstata, a gente se propõe a falar de qualidade de vida. De que eu tenho que fazer para buscar cada vez mais a qualidade de vida. Aqui a gente está falando do homem, por causa do Novembro Azul, mas da mulher também, tá? Então, assim, como eu estou lidando com o estresse, já que no início eu falei lá, né, que o homem e a mulher agora também tem uma busca pela questão da produtividade, uma busca pela questão do sucesso, e lembrando que a gente tem que inverter a lógica do sistema de saúde na fala com os próprios usuários. As pessoas não têm sucesso, as pessoas não são felizes depois que elas têm sucesso. As pessoas primeiro precisam estar felizes para depois ter o sucesso,
tá? Então, assim, para você estar feliz no seu hoje, é preciso cuidar da sua saúde física, mental, emocional, relacionamento conjugal, tá? O gordinho daqui de casa fala que ele tem que se cuidar. Isso mesmo, Margarete. Pois é. E aí a gente tem que falar pra gente, né? Pra todos nós, como nós estamos cuidando da nossa saúde, tá? Então, lembrar da questão da mudança de hábito. O Guilherme tá me lembrando aqui de lembrar, de falar para as pessoas. Gente, certificado da live sempre tem que ser solicitado até 10 horas da noite do dia. Então, até 10 horas da noite de hoje, você entra lá no link da bio do Instagram e solicita seu certificado da live, tá? Aí vai ter umas perguntinhas lá, né, assim, para testar que a pessoa realmente esteve participando. E você manda seu e-mail, você manda seu WhatsApp, e aí você recebe o certificado por e-mail, tá? A outra coisa é lembrar de me seguir aí no Instagram, lembrar de me seguir lá no YouTube, Ellen Laje Assistente Social, e no Facebook, Ellen Laje Assistente Social, que a gente sempre tem novidades lá, tá? E a terceira lembrança aqui, por que Gui, você tá me lembrando aqui porque já tá no horário? Não, né? Falta 15 minutos. Ah, falta 15 minutos ainda, não, ainda tem mais coisa aqui para falar. E a outra coisa que eu já queria aproveitar aí é lembrar de que terça-feira agora, dia 10, 11, 12, terça, quarta e quinta, a gente vai ter mais uma semana do assistente social na prática. A gente fez uma semana do assistente social na prática em maio, no dia do assistente social, e a gente vai estar fazendo agora, terça, quarta e quinta, a semana do assistente social na prática. Então, eu vou estar trabalhando temas voltados para a questão dos grupos, de formulário, de questionário, de orientação, encaminhamento, toda essa questão de instrumentalidade do serviço social, eu vou estar trazendo na semana do assistente social na prática, tá? Inscrição. E a inscrição também tá no link da bio aí do Instagram. Então, hoje o Gui falou que já tem mais de 200 pessoas inscritas. 209 pessoas inscritas já na semana do assistente social na prática. Carlinha tá falando aí, tá cumprimentando. Carla não é assistente social, mas pode participar também, tá, gente? Lógico, né? O conteúdo é direcionado para assistente social, mas quem não for e for da área da saúde e quiser participar, pode também. Porque a gente vai ter muita informação bacana lá, tá? Então, gente, voltando aqui para a questão do câncer de próstata, novembro azul, refletir com o homem sobre a saúde, tudo. Uma questão que eu trago sempre nas reflexões com os homens, tempo. Tempo é questão de prioridade. Até para mim também eu falo isso. Gente, às vezes eu tava falando assim, não tem tempo para fazer atividade física. É porque eu não tô priorizando, né? Tô priorizando fazer lives, estudar, olhar menino, que ficar fazendo exercício físico. Aí eu falei, não, mas eu tenho que cuidar da minha saúde. Então agora eu tô fazendo de manhã cedinho. Tem o Milagre da Manhã, né? Que a gente acorda cedinho. Tem um livro Milagre da Manhã. Você lê, você faz meditação, você faz visualização, você faz atividade física. E agora eu tô fazendo, então, atividade física. São 10 minutinhos. Mas eu tô fazendo de manhã intensivão de atividade física, no aparelho lá em casa. Mas não precisa ter aparelho lá, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Então, a gente vai trazer essa reflexão com os homens, que tempo é prioridade. E aí você vai refletir com ele, qual que é a sua prioridade, tá? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? A gente tem que trazer essas reflexões pra gente com os homens também, tá? Então é sempre um tema e um assunto que dá muita polêmica aí, né? Porque realmente mexe com a pessoa, porque ela vai ter que refletir sobre o dia a dia dela, sobre a vida dela. Então você trabalha para viver ou você vive para trabalhar, né? Normalmente a gente trabalha pra gente viver, pra gente trabalha, pra gente ter reconhecimento, pra gente ter ganhos financeiros, pra gente desenvolver nosso propósito, né? Então o trabalho tem o trabalho identifica o homem, a gente tem que trazer muito essa questão, né, para discussão na saúde do homem. O trabalho identifica o homem, o ser humano, né? Mas assim, mas você vai viver para trabalhar? Ou o trabalho faz só parte? Né, daquela pizza do tempo, eu faço muita dinâmica da pizza do tempo, tá? Pois eu posso mostrar para vocês. A pizza do tempo, a gente divide lá, a gente pede para o usuário dividir. Como que você divide seu tempo?
né? Em trabalho, lazer, relacionamento, família, religiosidade. E a gente faz uma dinâmica então bacana com a pizza do tempo, para ele rever as suas prioridades, tá? E aí, refletir então com o homem, na saúde do homem, onde que eu quero chegar, tá? E aí, a saúde, a gente fala que a saúde tem que estar no planejamento diário de todos nós, tá? Então, a saúde a gente tem que tentar implementar hábitos saudáveis. Se às vezes ainda não está sendo possível fazer tudo, alimentação saudável, atividade física, dormir cedo, dormir bem, descansar, né? Ter lazer, ainda mais agora nesse momento de pandemia, que as coisas estão mais restritas, comece de algum lugar. É o que a gente fala nos grupos de saúde do homem, então, de orientação ao homem. Então comece por algum lugar, comece por algum mini hábito. O homem não tem tempo para saúde, mas tem tempo para cervejinha. Adoro. A Carlinha tá falando que os homens não têm tempo para saúde, mas tem tempo para cervejinha com os amigos. É prioridade, Carla. Ele coloca o lazer como uma prioridade. E realmente, se a gente for avaliar, né, a discussão de gênero aí, realmente estar em grupo, estar, né, convivendo com pessoas, estar se divertindo, faz parte da saúde. Só que a gente tem que começar a pôr na balança. Eu falo muito isso com os pacientes que a gente faz do tabagismo, né? Que a gente tem que pôr na balança. O que pesa mais? Eu cuidar da minha saúde, né? Então, eu tentar ter uma alimentação mais saudável, fazer atividade física, dormir bem, diminuir o estresse, ou eu manter os meus hábitos que prejudicam a minha saúde, que é o cigarro, a bebida, bebida, droga, cigarro, não dormir, estresse. Então a gente tem que sempre colocar isso na balança e pedir para a pessoa que a gente está atendendo fazer essa reflexão, tá? E aí, pontuar com o homem, então, né, na saúde do homem, que a saúde tem que estar no seu planejamento diário, tá? E aí que ele também, é importante ele perceber como são as relações diárias que ele estabelece com o trabalho, com o alimento, com o lazer, com o corpo dele, com a questão do sexo também, com a atividade física, com a família, com os amigos, com as crenças e os valores dele, tá? Então, assim, a gente sabe que a questão dos valores e das crenças, isso também impactam fortemente na nossa saúde, tá? Então, assim, a gente trabalha muito a questão da religiosidade, como que é importante, não digo a gente não defende nenhuma religião, né? Mas o quanto que a fé, a espiritualidade, a religiosidade hoje interfere diretamente da saúde. Então, como tá cuidando dessa parte da área da vida, tá? E aí a gente vai trazendo, né, nos grupos, nas reuniões, nas reflexões, várias dessas questões para discutir com o homem na saúde do homem, tá? Princípios, a questão a questão financeira, que a gente sabe que é uma parte importante. Fabiana, boa noite. Que a gente sabe também que é uma parte importante de discussão e de representação do homem na sociedade, né? Então, assim, se para a mulher é difícil, desafiador, não ter uma fonte de renda, para o homem ele é cobrado milhões de vezes mais, né? Então, se ele não tem retorno financeiro na vida dele, ele é talvez mais cobrado do que as mulheres, né? Porque essa sociedade realmente é injusta e patriarcal, né? Então, a gente vai e faz essas discussões todas com os homens, tá? E aí você vai trabalhar com ele, que é o que eu falei, que é a pizza do tempo, né? Como eu divido meu tempo? E aí eu vou lá, faço um desenho, né, de um círculo, faço um círculo lá, e aí eu falo para ele, então divide aqui para mim o seu tempo. Como que você divide o tempo para o trabalho? Aí normalmente a pizza, o maior pedaço da pizza é trabalho. Aí quando você vai ver lá, é um pouquinho só que ele tem, por exemplo, de atividade em casa, de ajudar, de contribuir nas atividades do dia a dia, né? 10 minutinhos. Família, estudo. Então, assim, aí a gente vai fazendo aquela pizza do tempo com esse homem e ele vai definindo ali um pouquinho como que tá as prioridades dele e a gente vai sugerindo incorporar alguma atividade no dia a dia que traga de volta a sua saúde ou que recupere, né, realmente a sua saúde aí, tá? Então, gente,
Essa reflexão do câncer de próstata, ela é importante? Ela é importante. Mas mais importante do que falar sobre Novembro Azul de câncer de próstata é falar do autocuidado. Assim como o Outubro Rosa também, é mais importante falar do autocuidado da mulher, como ela tem, qual a representação que ela tem da saúde dela. A Margarete, poxa, continua bonitinha. Então, Margarete, na terça-feira, a gente vai começar a semana do assistente social na prática e eu vou estar trazendo várias dicas práticas mesmo do dia a dia, de como que eu desenvolvo os grupos, qual o material que eu uso, para trazer essas reflexões com os usuários, tá? Porque o que acontece? Não adianta a gente ter uma informação de um conteúdo teórico e a gente não afetar diretamente ali o cotidiano da vida daquele usuário, tá? Então, por isso que a gente pega, às vezes, um tema geralzão, Novembro Azul, saúde do homem. Ah, que bonitinho. Obrigada, gente. Ô, gente, todo mundo me elogiando aí. Obrigada. Ô, beleza. Ganhei minha noite hoje, de quinta-feira. Então, a gente pega os temas e aí a gente vai pensar, então, né, dentro daquele tema ali, saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, o que eu posso te trazer de contribuição ali que vá fazer aquele sujeito refletir. Na sexta-feira, eu fiz uma live, foi uma aula para os como é que chama? Engenheiros Sem Fronteiras, lá do Recife. E aí a gente falou também do câncer de mama e tudo, né, do autoexame das mamas, aquelas coisas todas que a gente fala no Outubro Rosa. Mas aí a reflexão que eu trouxe para eles lá, né, para as pessoas lá, foi como que eu tô cuidando da minha saúde, né? Então, como que eu trago esse contexto da saúde para minha vida no dia a dia, nos meus relacionamentos, na alimentação, na atividade física, no lazer, né, no autocuidado. Então era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, essa reflexão. Trazer reflexões para homens não é fácil, porque eles poucos são os que vão nos centros de saúde, né? Então, assim, que bom. A Ariana disse que já fez a inscrição dela para a Semana do Assistente Social. A Ione tá falando que eu tenho o dom da palavra. Eu adoro falar, Ione. Você pergunta meus filhos. Eu falo pra caramba na cabeça deles. E aí tem um que tá ficando igualzinho. O Gabriel tá me puxando, minha filha. É um falador danado. Filho de assistente social mesmo. Então, gente, trazer essas discussões no dia a dia, né, das nossas práticas lá em saúde, não é muito fácil, tá? Porque a gente tem que tentar identificar o que é a prioridade daquela pessoa naquele momento, senão ela não vai nem te ouvir, tá? Então, você tenta trazer algo que você ouviu, né, que seja prioridade para ela, e depois você leva para o contexto mais ampliado aí de uma saúde de uma forma integral mesmo, tá? E pensando sempre nos determinantes da saúde. Então, para a gente falar de câncer de próstata, a gente tem que falar dos determinantes da saúde. Alimentação, atividade física, estresse, qualidade de vida, trabalho produtivo, criativo e não adoecedor, principalmente trazer essa questão. Trabalho, gente, a gente tem que buscar cada vez mais no dia a dia com as pessoas que o trabalho seja produtivo, construtivo, criativo e não um trabalho adoecedor, como a maioria das pessoas vivem, né, com trabalho adoecedor, tá? O certificado serve como horas. O certificado, o que acontece? Obrigada, Ione. A Ione tá falando que fica encantada. Que bonitinho, adoro, gente. O certificado, a gente coloca lá, que quem está certificando? Ellen Lage, assistente social, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho especialização em saúde pública e a gente certifica que a pessoa participou 1 hora, né, de uma atividade com o tema tal. Então, esse é o certificado que a gente
coloca. E aí tem que ver, você, à medida que você for pegando esses certificados, você leva na sua, onde você tiver que apresentar para poder verificar, eles vão né? dizer, né? Porque aí, na verdade, por exemplo, cada faculdade, aonde for, que vai dizer se realmente se o certificado vai contribuir para a questão ou de, como fala? De hora extra, né? Hora extra curricular, tá? De qualquer forma, gente, vamos lembrar aqui, o certificado é importante? É importante. O que eu acho que é bacana que eu tenho trazido aqui nas lives é a contribuição, assim, prática mesmo, sabe? Da questão do dia a dia, do assistente social, das temáticas, que são coisas, às vezes, que às vezes você não vai ver em algum outro curso, né? Então, assim, porque às vezes você vai ter o curso dos temas lá e tudo, mas assim, eu acho que a minha maior contribuição é isso, assim, como que eu trago essa discussão no dia a dia, quais as estratégias que eu uso para trazer o tema para o dia a dia lá dos usuários no meu trabalho cotidiano, tá bom? Gente, então, a gente está finalizando. Agradecer, então, a presença de todo mundo aí. Certificado no link da bio aí no Instagram. Inscrição para a semana do assistente social, que começa terça-feira, terça, quarta e quinta, 3 dias que a gente vai estar lá com os encontros, com os temas bacanas aí, tá bom? Então, agradeço vocês. Uma boa noite para todo mundo. Boa finalzinho de quinta-feira, uma boa sexta-feira. Tá acabando o tempo aí. Carla, beijo pra você. A Carla tá aí comigo toda quinta. Bacana. Gente, boa noite, viu? Obrigada. Deixa eu tirar.